relativamente limpo, mas essa cobertura aqui, ela é deficiente porque ela é muito quente. É uma telha de aço sem isolamento. Então, no mínimo, requer uma telha sanduíche, né? Aço, poliuretano ou outro material e aço de novo. Se esse ambiente aquece muito, esses dutos podem condensar, a despeito do isolamento aqui, que está muito bem feito. Condensar a umidade, né? A mesma instalação. Outra instalação em que nós temos os equipamentos bem posicionados em relação à condição de manutenção. Nós temos aí estruturas que dão acesso aos vários pontos de manutenção. E amplidão, né? Aí não se fez economia de espaço. Bom, agora eu vou mostrar um piso técnico onde não se previu condições boas de acesso, né? Infelizmente é de um hospital. Esse é um piso técnico que é feito em cima de um corredor de um hospital. Aqui do lado tem um espaço. Como? Diferença. Tem um espaço de colocar máquina, mas ele não é suficiente, tanto pelo acesso. E eu não sei se vocês estão vendo aqui no fundo, tem uma viga aqui atravessando aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, ele tem no máximo 60 centímetros. Então, a pessoa, para ir de um lugar para outro, o operador, a pessoa que faz a manutenção, tem que passar por baixo dessa viga com caixa de ferramenta. Outra coisa, aí é um ambiente aberto e tem água condensada dos equipamentos de ar-condicionado, escorre aí. Apesar de ser impermeabilizado, né, não é uma condição muito boa isso daí. E para entrar para as áreas de equipamento, né, que são essas daí, tem escadas improvisadas, né, a pessoa para chegar aí com a caixa de ferramenta, com motor, com peça e tal, sofre um pouco. Então as pessoas nunca querem ir lá para fazer manutenção, limpar, fazer limpeza, etc, etc. Sempre protelam os serviços. E aí é o espaço reservado para os equipamentos de ar-condicionados que atendem às áreas consideradas limpas. Dá uma olhada no piso. Isso aí é uma coisa meio comum, viu, gente? Hã? Não, não é. Não é no Rio. Eu não vou mencionar onde é que é, não. E nem é na minha cidade também, não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui existe a rodo. A rodo. Tem muito isso aí. Isso aí é um duto de ar-condicionado com uma transição de lona plástica, com condensação, e é um criatório de fungos isso aí. Isso para um ambiente hospitalar. E existe muito em profusão. Eu não vou dizer onde, mas tem. Então, esses são os equipamentos. Como? Tem que dizer onde. Ah, não pode. Não pode. Se fosse um caso apenas, eu diria. Ou uns poucos que eu conheço. Mas isso aí existe para todo lado. Não sei. Não sei se é de mineiro, não sei se é de paulista. Mas tem. Toda cidade tem um hospital, 2, 3, 4... A maioria dos hospitais são assim, gente.
A maioria. Não estou exagerando, não estou querendo ser polêmico, mas a grande maioria é. Para dizer certo, eu conheço hospitais bons em São Paulo. Em São Paulo eu conheço uns 5 que são bons. Lá na minha cidade, bom mesmo, tem um. Tem manutenção, tem um supervisor de manutenção com uma mesa dentro do piso técnico. Ele fica lá com o telefone, com um fichário, ele está lá. Algumas ferramentas estão todas lá à mão e ele vai e conserta fácil tudo. E anda, e fica limpo. Né? Não é muito agradável lá não. Meio quente, mas é ventilado. É meio quente porque o telhado irradia, ele não é isolado. Então, esses são os equipamentos de tratamento de área. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque só para dizer que eles têm estações de trabalho. Então, nós temos, além do ventilador, nós temos filtros, serpentinas, umidificadores, temos absorvedores, aquecedores, tudo dentro de uma máquina. Caixas de equalização de ar novo com ar de retorno, né? Serpentina quente, serpentina fria, filtros, tudo dentro de um equipamento só. Às vezes 2 motores, 2 ventiladores. São verdadeiras estações de trabalho. Essa é uma delas, né? É um equipamento fancoil, tem uns visores aqui, tem elementos de controle de saturação de filtros, tem umidificadores, e lá dentro tem aquelas outras coisas, né? Aqui nós temos os dutos com controle de vazão, dampers de controle, registros, né? Falar um pouco de dutos que aparecem naqueles slides que já mostramos, dutos muito bem feitos, bem isolados, posicionados, protegidos. Né? E não. Esse aí é um exemplo, que eu posso dizer clássico, né? Que a pessoa está ali, e ela não sabe para onde que ela vai, a não ser que ela rasteje. Né? Gente, eu posso falar daí, sabe por quê? Porque o projetista daí sou eu. Não tinha espaço. Não foi previsto espaço. Eu tinha que passar com a tubulação hidráulica, a tubulação de ar de ida, a tubulação de ar de volta, os dutos de entrada, os dutos de saída, luminária, tudo apertadinho. Então, para os arquitetos, né, o aviso, todo mundo sabe, né, e custa dinheiro e espaço, mas a gente precisa de sala limpa com espaço na casa de máquinas também. Então, voltando lá naquele slide lá de trás, nós tínhamos praticamente 4 pisos para servir um. Aí eu tinha meio piso para servir um de sala limpa. Então a coisa é conturbada. Essa instalação durou 10 anos. Precisou ser refeita. Toda ela refeita. Porque o pessoal pisava nos dutos, pisava nas instalações elétricas, porque precisava da manutenção, não tinha jeito de passar, ninguém está olhando, pisa. E não tinha condição de ser diferente. Olha aí. Aí depois foram colocadas algumas passarelas para pular os dutos. Mas não resolveu. Lugar escuro, sujo, quente. Pedacinho do inferno. E tem muito pior do que isso. Os visores são, digamos, as janelas. Que não são janelas.
São espaços envidraçados que combinam com a parede. São continuação da parede, faceiam com a parede, né? E normalmente com vidro dos dois lados, claro. As luminárias com manutenção por cima, estanques, para não contaminar para baixo. E as portas, que não podem ser de madeira e que têm frestas controladas, porque se as frestas forem muito grandes, vão dar vazão de ar muito grande e o controle da pressurização interna fica prejudicado. Então, uma fresta normal de 4 milímetros na soleira e uma fresta de 1,5 milímetro no perímetro, com a configuração em Z, eu tenho mais ou menos uma vazão de 120 a 150 metros cúbicos por hora, de um lado para o outro, com 1 degrau de diferença, né, de ar passando de um lado para outro. Né? É mais ou menos 20% de um equipamento desse daí, ó, uma porta. Né? Então, a porta tem que ser bem projetada com a fresta mínima. Eu só queria, isso aí é só para dizer, nós estamos nos finalmente, só para dizer que a questão do projeto executivo é muito discutível, né? Mas principalmente em termos de sala limpa, eu faço um projeto a nível de execução, mas eu chamo o projeto de projeto básico. Quem pega esse projeto para executar tem que rever todo o projeto, colocar o carimbo dele e aí ele chama ele de executivo. Mas não antes de comprar os equipamentos. A hora que ele compra os equipamentos, as peças todas, aí ele faz o projeto executivo. Porque existem mudanças entre que o projetista não pode prever que vai acontecer. Então, eu não tenho a presunção nenhuma de fazer um projeto executivo. O meu projeto sai da minha prancheta com o nome de projeto básico, mas ele vem bem detalhado. E aí o departamento de compra de quem está instalando determina o projeto executivo. Porque é ele que vai comprar os equipamentos. O equipamento tem uma saída para cá, outra para lá. E no meu projeto tinha as duas do mesmo lado. Aí muda. Então, quem executa é coautor do projeto. E não é só porque, para tirar um pouco da minha responsabilidade, ou do projetista, não. É porque é necessário que seja assim. Porque aí ele tem mais responsabilidade na execução e pós-execução. Então, já falei também, porque era oportuno, na condição da certificação e operação das salas limpas. E a certificação, ela é feita por empresas que não tenha nenhuma relação com o projetista, é claro, e nem com quem executou. E não pode fazer a execução. Uma empresa que certifica, ela não pode se prestar a executar ou elaborar projeto. E assim também quem opera e quem mantém, né? Obviamente, se forem empresas. Tem que ter desvinculação completa. Isso, inclusive, é previsto em norma. Então, gente, aquele prédio lá no fundo, todo mundo sabe o que é isso aqui, né? A plataforma de lançamento de foguetes, ele é montado nesse prédio aqui. Esse prédio aqui, até a década de 80, ele era toda uma sala limpa.
né? Mas pelos custos, contenção, no caso aí a NASA, né? Eles limitaram a sala limpa às partes superiores do prédio e a locais de montagem do ônibus espacial, que é muito menor, por questão de custo. Aí, então, um foguete desse recebeu a influência do meio externo. E as gachetas de vedação de combustível ficaram duras, porque em uma determinada noite, lá na Flórida, apesar de ser Flórida, a temperatura baixou muito. E aí foram lançar os foguetes e o foguete explodiu. Vocês souberam desse caso, né? Só para dizer que se tivesse mantido dentro de um ambiente controlado, né, não precisava nem ser sala limpa, não tinha acontecido aquele acidente. É o que me disseram, né? Então, é só um exemplo aí, e para dizer também que a ciência das salas limpas possibilitou, né, a exploração espacial em alto nível. E com isso a gente se encerra. Se tiver alguma pergunta. Muito obrigado. Pois não. São duas questões somente. A primeira é, uma sala limpa não desliga, né? Não. Teoricamente, não. Não, na prática também não pode desligar, senão ela vai exigir um período de relimpeza, né? Exato, existem processos que requer que uma sala limpa fique em operação em determinadas épocas do mês, do ano, certo? Ou até ambientes controlados que fiquem parte do dia em operação. Então eles desligam porque é caro. Então, sala limpa não desliga. Você está certo. Tá? Não desliga. Ou não deveria desligar. Quando entra em operação, tem o período de recuperação. Esse período de recuperação é muito bem determinado, é escrito, tem que recertificar a sala e os equipamentos. É assim. A outra questão é a seguinte, em certa ocasião eu estive num prédio, um prédio comercial antigo, e eu procurei uma oficina de informática que falava em recuperação de disco rígido, e lá estava escrito que eles tinham uma sala limpa. Sim. Vou precisar de uma. Eu perdi um HD. Pois é, foi o meu caso também. E eles recuperaram uma parte do que estava no disco rígido. Mas essa sala limpa, a que eles se referiram lá na propaganda, é a mesma que foi descrita aqui, nesses moldes? Sim, a mesma. E como é que consegue fazer isso numa sala comercial, num prédio comercial antigo? Pois é, teria que ser. O que eles devem ter lá é uma cabine de fluxo laminar, que é um equipamento que simula uma sala limpa. Então, eles têm lá uma cabine que, em linhas gerais, ela mede 1,20 m de frente e tem uns 2 metros de altura com 80 centímetros, até 80 centímetros de profundidade. Ali eu tenho filtros e um fluxo laminar, ou fluxo unidirecional, que se usa dizer agora. E aquele ambiente, ele é, em última análise, próprio para abrir um disco rígido ali, né? Então, nós temos o disco rígido e temos a cabeça de gravação e de leitura que desliza, em média, a 80 microns, separado um do outro. Esse era o dado. Dizem que agora essa distância baixou. Eu não sei quanto é que está. Então, se tiver um particulado ali, mínimo que seja, vai arranhar.
vai influenciar. Mas esse particulado não entra na roupa do operador? Entra. Então o operador, como que ele tem que fazer nesses casos aí? Ele tem que trabalhar com luvas, né, e tem que evitar tirar o braço para fora e voltar. Fazer isso minimamente. Porque é duvidoso, e por isso que eu não deixei o HD em determinado lugar, eu não sabia e nem deixou ver que, protegendo a cabine de fluxo unidirecional, eu tenho que ter uma sala limpa. Antes da sala limpa, eu tenho que ter uma anticâmara, tudo com pressões controladas para que não entre contaminante.